Hoje, dia 21 de junho de 2024, vamos iniciar então nossa última aula da disciplina de fenômenos de transporte da turma de Engenharia Civil da Faculdade de Anguera, do quinto semestre do curso de Engenharia Civil. Só um momentinho que eu vou mudar aqui o meu ponteiro. Então vamos para a nossa última parte, né? Que justamente fala da primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, o que nos diz a primeira lei da termodinâmica? Ela é a base de estudo para os ciclos termodinâmicos. Então, ou seja, sejam eles os ciclos de potência, ou seja, aqueles que a gente avalia em máquinas térmicas, né? Então, por exemplo, ciclos de motores, né? Então, motor diesel, motor Otto, fazem parte dos ciclos de potência termodinâmico. Os ciclos de refrigeração, ou seja, aqueles tantos utilizados em sistemas de ar-condicionado, sistema de freezers, de geladeiras, sejam eles industriais ou domésticos, tá? E os ciclos de bombas de calor, tá? Inclusive também ciclos de cogeração de energia, tá? Então, para a gente começar a aprofundar o nosso estudo, eu queria deixar bem claro para vocês que quando a gente lembrar lá do nosso estudo da graduação, de que vocês começaram lá já nos primórdios do primeiro semestre, a gente sempre falou isso para vocês. Deixa eu só um pouquinho. Oi, Matheus, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Então, Desculpa um vamos pouquinho seguir. atrás aí. Ah, que isso. Então, comecei a falar acerca da primeira lei da termodinâmica, que é o assunto que encerra a nossa disciplina, tá? Então, os ciclos termodinâmicos é o que a gente baseia toda a questão de engenharia, né? Boa De, noite, Fabrício. Só para confirmar, tá me ouvindo? hoje estou te ouvindo, tá? Ah, que bom. Só que bonitinho. Então, assim, gente, essa aqui é a primeira tela da aula de hoje, tá? Vocês vão ver depois. Então, a nossa última aula fala justamente isso, tá? A primeira lei da termodinâmica, ela baseia nos ciclos de potência, ciclos de refrigeração, os ciclos que utilizam energia. A gente sabe que a energia ela se conserva, ela simplesmente ela não vai aparecer em um sistema natural, né, ou um sistema industrial do nada. Aquela energia surgiu ali e está posto no meu sistema de transformação ou no meu sistema construtivo, que ela foi oriunda, né, de algum processo de transformação físico-química que o homem promoveu. Tá? Esse processo pode ser uma transformação do meio antrópico, ou seja, pela ação humana, ou por um efeito natural. Então, a gente utiliza, né, de princípios para fazer análise dos nossos sistemas. Então, a gente aplica o nosso sistema de balanço de energia em um sistema fechado. Então, a gente vai imaginar um sistema fechado e eu vou quantificar as coisas que entram nesse meu sistema, eu vou ter um trabalho e vou ter as propriedades que saíram nesse sistema. Então, por exemplo, eu tenho clássico um motor de um veículo, né, automotor de ciclo Otto, ou seja, é um veículo comumente utilizado nos veículos de passeio que nós utilizamos. Então, é um motor de 4 tempos, tá? Até popularmente existia muito motor de 2 tempos, hoje são motores que já estão em desuso, porque são motores que são mais poluentes. Então, um motor de 4 tempos, né, eu vou o quê?
eu vou ter uma quantidade de matéria e energia que entra nele, ele vou ter a transformação desta matéria em energia e vou ter a exaustão de um fluxo de componentes. Então eu vou ter uma energia que vai estar armazenada no meu combustível, que é uma energia química, que é armazenada na gasolina, né? E ela vai entrar em contato com um comburente, que é o ar dentro da minha fronteira, onde eu vou estudar, que é o meu motor. Esse motor, então, através de 4 ciclos termodinâmicos, vai fazer a transformação da energia química que possui no combustível e vai auferir o que? Trabalho. Então eu vou transformar aquela energia potencial que eu tinha no meu combustível e transformá-la na forma de um trabalho mecânico e em gases de exaustão. Então, a minha saída, que eu vou quantificar aí, vai ser o trabalho que o meu combustível realizou, então, aquela energia potencial que eu tinha, realizou um trabalho, e eu vou ter a quantificação da energia que eu vou ter nos gases de exaustão. Então, o que diz ali? Ó? Que é um princípio primordial para realizar uma análise da variação da energia dos sistemas que são submetidos a um ciclo termodinâmico, como um sistema de vapor em uma central termoelétrica ou um sistema de um fluido refrigerante em um ar-condicionado. Como é que funciona um ar-condicionado? Vocês têm ideia? Eu acho que o gás fica circulando ali dentro daquela parte de cobre, né? E aí sopra um vento que tira o ar gelado. Na verdade, assim, ele não é que ele tire o ar gelado. Se vocês olharem o ar-condicionado, principalmente os splits que são mais tranquilos a gente observar, em cima dele, claro que como ele fica no alto na parede, muitas vezes não é possível, mas se vocês abrirem o ar-condicionado para limpar o filtro, que deve ser limpo a cada 90 dias, tá? Em cima dele tem uma entrada de ar. Por onde é que fica o ar quente? O ar quente, ele é mais leve que o ar frio, então ele está mais no topo da peça. Então Sim. eu, então eu vou ter o que lá em cima? Eu vou ter tipo um ventilador que vai sugar esse ar quente. Esse ar quente então vai ser jogado aí sim numa serpentina que está passando um fluido refrigerante ali. E então ele vai pegar esse ar quente e vai jogar esse ar quente em contracorrente a estas serpentinas. O que vai acontecer? Esse ar Troca que era quente vai o ficar ar, gelado e o fica fluido, pesado. e o fluido que era mais frio, ele vai o quê? Ele vai aquecer. Como ele é um gás, a tendência dele é ficar quente, né? Porque ele vai circular aqui, ele vai circular aquela serpentina numa forma de um gás mais frio, né? Então, a essa unidade que a gente chama, que está dentro da residência, é a unidade evaporadora, porque o gás ele vai entrar num condensado ou parcialmente condensado, ou seja, numa temperatura menor, e ali ele vai evaporar com o quê? Com a troca em conta corrente com ar quente da peça, da casa. E aí então ele é jogado na parte externa que a gente chama de unidade condensadora, porque então ali ele vai ser condensado pelo compressor e no compressor ele vai trocar e vai jogar o ar quente que ele veio para fora. Então basicamente é esse sistema, tá? Então, para formularmos a primeira lei, a gente tem que conhecer um pouco conceitos de calor e de trabalho. Então, esses conceitos, juntamente com o princípio da variação total de energia de um sistema, são a base para a gente entender justamente a primeira lei da termodinâmica, que é o que a gente vai estudar nessa nossa aula. Então, trabalho. Trabalho ele é definido em termodinâmica como uma extensão do conceito de trabalho
visto lá na física mecânica que a gente viu, acho que foi no terceiro semestre que a gente viu, né? Então, é uma aplicação desse conceito na termodinâmica. Então, por exemplo, o cálculo de um trabalho realizado na compressão ou expansão de um gás. Então, a gente só tem trabalho quando que a gente tem trabalho? No mesmo sentido da força. Tá? Então, trabalho é força vezes distância. Tá? Então, como é que eu quantifico, por exemplo, o trabalho de um gás? Então, por exemplo, quanto que a força despende para empurrar um êmbolo, por exemplo, ou de um cilindro num carro, ou de um compressor de um ar-condicionado, por exemplo. Tá? Por exemplo, no alongamento de uma barra sólida, então eu tenho um trabalho, por exemplo, quando eu estou tracionando uma barra ou comprimindo uma barra, tá? No estiramento de uma película líquida, por exemplo, tá? Na rotação do eixo, então, o que? Quando eu acoplo, por exemplo, um motor em uma bomba, eu vou ter a energia elétrica sendo transformada em energia mecânica na forma de torque, e esse torque gera uma rotação num eixo, por exemplo, ou de uma correia transportadora, ou numa betoneira, ou numa motobomba, tá? Compreendido? Aham. Então, para esses nossos exemplos, nós usamos aquela nossa fórmula clássica, né? Que o trabalho, então, é igual a força vezes o deslocamento, e se eu tenho a minha força variando ao longo do meu deslocamento, ou seja, se a minha função varia conforme esse meu deslocamento varia naquela direção, eu tenho um equacionamento que pode ser resolvido através de uma equação diferencial, tá? Ou uma integral. Então, calor. Calor, então, além do trabalho, a gente tem que entender a interação do sistema com as vizinhanças, ou seja, tudo aquilo que está circulando o nosso volume de controle. Então, a gente chama o calor é a manifestação da transferência da energia deste nosso volume de controle. Então, calor indica que uma quantidade de energia está passando pela fronteira. Então, ela pode ser uma transferência de calor exotérmica, ou seja, está saindo da minha fronteira que eu estou analisando, ou uma transferência de calor endotérmica, ou seja, ela está entrando da vizinhança para o meu sistema. Tá bom? Então, por exemplo, Tá. no caso de um motor a combustão interna, eu tenho o trabalho e eu tenho o quê? E eu tenho a transferência de calor pela perda de calor que eu tenho pelo aquecimento da reação entre a gasolina e o oxigênio e a fagulha elétrica. Tá? Então temos que a convenção de sinais que o calor é o inverso do adotado para o trabalho. Então, o calor que entra no sistema, então, ele é positivo. E o calor de um sistema que sai é negativo. Então, transferência para um sistema, então eu estou dando calor para o sistema, eu vou normatizar que ele é positivo. Então, se o calor de um sistema está saindo da fronteira, é negativo. Então, eu estou perdendo calor. Então, se nós analisarmos a nossa equação de calor, ela é uma integral, ou seja, do estado 1 ao estado 2, de uma integral de uma equação diferencial parcial. O que quer dizer aquela minha representação que está na tela ali? Tá? Que a minha transferência de calor total é igual à integral das minhas frações parciais nas direções
de emissão de calor. Então, nas direções X, Y e Z. Então, na verdade, eu vou ter um somatório de uma diferencial parcial de calor na direção X, uma diferencial parcial em relação a Y e uma diferencial parcial em relação a Z. Ok? Então, a primeira lei da termodinâmica é o balanço, então, de energia para os nossos sistemas fechados, ou seja, o nosso volume de controle. Então, ele diz o seguinte, tá? Que em um sistema fechado, tá, a variação de energia do ponto inicial ao ponto final é igual à variação de calor e do trabalho por ele executado. Então, vamos ler ali literalmente o que está no parágrafo. Os únicos caminhos para variarmos a energia de um sistema fechado são a transferência de energia para o trabalho ou calor, conceitos que a gente apresentou anteriormente. Um dos fundamentos da termodinâmica é que a energia se conserva, como nos mostra a primeira lei da termodinâmica. Então, a variação de energia é igual à quantificação de variação de calor e de trabalho. Então, vamos explorar mais agora adiante os significados do que esta fórmula significa. Então, a quantificação de energia no ponto 2 menos a quantificação de energia no ponto 1 significa a variação da energia contida no sistema durante um intervalo de tempo, e esse tempo é entre T1 e T2. Que é a quantidade líquida de energia que foi transferida na fronteira de calor durante o intervalo de tempo. Então, esse que aí engloba todas as transferências de energias que ocorreram entre a fronteira. E o trabalho é a quantidade líquida de energia que foi transferido na fronteira na forma de trabalho durante o intervalo de tempo. Em outras palavras, no balanço de energia, nos diz que a quantidade de energia contida em um sistema fechado somente pode aumentar ou diminuir se a quantidade de energia for transferida através da fronteira do sistema na forma de calor ou trabalho. Presta atenção de novo. Então, o balanço de energia nos diz, denota, igual. No sistema fechado, ela só vai aumentar ou diminuir se essa transferência ocorreu na forma da troca de calor ou trabalho ou ambos. Propriedades de um gás ideal. Então, nós vamos idealizar nosso gás aqui. Então, no balanço de energia... Oi? A gente vai revisitar aquele cálculo depois, né? Sim. Então, aqui, quando a gente aplica, tá, o balanço de um sistema fechado, a gente tem que conhecer as nossas propriedades do sistema. Quais são as propriedades do sistema? Então, por exemplo, como é que eu mostro que aonde eu estou no momento, eu sei que o ar atmosférico está numa condição conhecida? Porque eu tenho... pelas propriedades dele, né? Então, assim, ó, se eu disser que eu estou na presença em uma sala com ar atmosférico, eu estou dizendo que eu estou o quê? A uma atmosfera aqui de uma pressão de uma atmosfera a nível do mar. A nível do mar e uma quantificação de temperatura no momento agora de 18 graus. Então, eu consegui definir para vocês o estado que eu estou. A isso a gente chama de propriedades de estado, tá? Então, se eu consigo
dar ideia para vocês de uma substância, se ela está ali e eu consigo quantificá-la, é uma propriedade de estado. Outro exemplo, gelo. Então, Ah, gelo. entendi. Então, gelo É a você sabe. característica é H2O sólido. Ou seja, A a pelo temperatura menos abaixo zero de 100. graus, né? Então, eu consigo mais ou menos quantificar o estado daquela substância. Tá? Então, as propriedades de estado nos ajudam a quantificar como é que está a forma daquela substância. Agora, por exemplo, lá eu tenho um cilindro de oxigênio, duas ATMs a uma temperatura de 25 graus. Então, vocês conseguiram entender que esse meu oxigênio está comprimido em um vaso de pressão. Então, o que é fase? Então, fase é o estado ao qual uma dada substância é apresentada. Então, por exemplo, a água, nós temos alguns estados da matéria. Nós temos o estado sólido, líquido, gasoso. Então, a gente sabe que o estado, conforme a substância se apresenta ou se impõe, depende da sua energia interna. Porque a gente sabe que quanto maior a vibração dos átomos, mais separados eles o estão. Né? Então, por exemplo, se eu tenho água pura a 20 graus, vocês conseguem entender que essa água está líquida, ok? Dentro do recipiente. Sim. Sim. Se eu colocar, por exemplo, numa chaleira, numa jarra elétrica e botar para aquecer, tá? Vocês conseguem visualizar que com o passar do tempo, aí a temperatura sobe, né? E eu vou ter, ao longo deste aquecimento, formação de bolhas de vapor de água no interior do líquido. E essas bolhas vão até a superfície e se desprendem, então vão para a atmosfera. Por que isso ocorre? Porque eu estou fornecendo um calor latente, na verdade, estou transferindo um calor sensível, né? Ou seja, eu estou sentindo o aumento da temperatura até o momento que eu cheguei num ponto em que ela vai entrar num borbulhamento tal, e se eu continuasse nesse borbulhamento tal, ia cessar a presença de todas as moléculas de água dentro do meu recipiente e não ia restar mais nenhuma molécula de água líquida, apenas moléculas de água em vapor. Então, este calor que a gente chama, quando a gente está fornecendo energia, que eu já cheguei na minha temperatura de ebulição, então, cheguei na minha temperatura de ebulição e eu vou consumir toda aquela minha água líquida e não vai haver o que? Aumento de temperatura. Este calor a gente chama de calor latente. Então, calor sensível, aumento de temperatura e o calor latente, a mudança de fase. Tá? Então, no momento que eu aqueci o gelo, tinha gelo lá, né? Tinha o gelo lá a menos 10 graus. Se eu deixar que a minha temperatura gradativamente aumentar e até o momento que eu cheguei no zero grau ela vai ficar no zero grau até que eu tenho a última molécula de água passando para o meu estado líquido. Tem aquele estado líquido, continua aquecendo, ela vai continuar aquecendo até ela atingir 100 graus, e quando atingir 100 graus, ele vai permanecer em 100 graus até a minha última molécula de água mudar do estado líquido para o estado vapor. Conseguiram entender nessas fases? Entendeu? E isso ocorre com todas as substâncias.
Então, fase é o termo que a gente designa a uma quantidade homogênea da matéria, levando-se em consideração sua composição química, ou seja, sua estrutura física. Tem-se de um sistema pode apresentar uma ou mais fases. Então, por exemplo, a água líquida é o vapor de água. Eu tenho duas fases. Nessa fase que ela está aumentando a temperatura, a gente consegue visualizar ali que ela está mantendo duas fases. Eu tenho uma fase líquida e uma fase de vapor que está tendo troca térmica. Tá? Então, um sistema que contém dois gases, como nitrogênio e oxigênio, é uma fase única gasosa. Eu não consigo, por exemplo, distingui-lo. Eu não consigo enxergar o que é gás oxigênio e o que é gás nitrogênio. Então, é uma mistura gasosa de duas fases homogêneas. Então, a estrutura física homogênea é a matéria de estudo sólida, ou líquida, ou gasosa, na sua totalidade. Então, eu, quando estudo o ar atmosférico, eu estou estudando uma parcela homogênea de oxigênio e nitrogênio e demais gases. Então, uma mistura de líquidos, no caso, tá? Miscíveis, ou seja, se misturam entre si, eles formam uma única fase. E nessa fase, o que a gente diz? Então, por exemplo, eu tenho uma mistura de combustíveis, tá? Dependendo deles, eu não consigo distingui-los. Mas num processo de mudança de fase, então, por exemplo, eu tenho tolueno, compostos orgânicos, combustíveis orgânicos, solventes orgânicos, tolueno, benzeno e xileno. A gente não consegue distinguir nessa nossa mistura quem é quem. Então a gente entra num processo que a gente chama de destilação, ou seja, a gente começa a aquecer a minha mistura homogênea, e cada um desses compostos orgânicos ele evapora em uma temperatura específica. Então, eu vou aquecendo uma substância, quando chegar na temperatura de ebulição do primeiro líquido, ele escoa, ou vaporiza totalmente. E aí, então depois ele começa a subir a temperatura de novo, ou seja, chegou naquela temperatura de mudança de fase do primeiro componente da mistura homogênea, a minha temperatura para de subir. Porque todo o calor que eu estou consumindo no meu sistema fechado, ele está sendo consumido na forma de calor latente, justamente para mudar a fase de um dos meus compostos, que no caso é o mais leve, que seria o xileno. Saindo o xileno, eu continuo fornecendo calor, vou aumentar a temperatura até começar a sair o próximo. E quando chegar na temperatura de ebulição do próximo, vai de novo cessar o aumento de temperatura e vai ficar na mesma temperatura até todo aquele composto orgânico ser exaurido. Este exemplo que eu dei para vocês é o exemplo que tem nas refinarias. Isso é um exemplo de destilação fracionada. Então, quando eu entro com petróleo numa refinaria, eu começo a aquecer ele e conforme a temperatura da minha torre de destilação ou minha torre de craqueamento catalítico, em cada uma altura vai condensar um tipo de combustível ou um tipo de composto orgânico. Tá? Então, os processos de mudança de fase, eu tenho a condensação, né, ou a liquefação, que eu mudo, se eu estou mudando de sólido para líquido, é liquefação, né? Se eu mudo, de sólido para líquido é fusão, de líquido para sólido é solidificação. Se eu estou mudando de líquido para vapor, eu chamo de vaporização. Tá? E se eu estou mudando de vapor
para líquido de condensação. Há um outro processo que eu posso, mas são algumas substâncias que têm essa característica, tá? Se eu estou passando de sólido, eu posso passar de estado sólido para vapor direto. Então, tem algumas substâncias que têm essa característica. Uma delas, por exemplo, é a cânfora, tá? Muito utilizada em processos farmacêuticos. Então, a cânfora, quando ela começa a aquecer, ela não passa do estado sólido para líquido, ela passa diretamente para o estado vapor. Então, a gente chama de substância pura toda a substância aonde a sua composição química ela é invariável, ou seja, ela não tem nenhuma fase, não tem nenhuma outra mudança química. Então, um exemplo típico disso é um sistema que contém água líquida e vapor de água em duas fases, porém uma composição química apenas. Estado termodinâmico, então eu digo que um sistema fechado em equilíbrio. Temos o estado termodinâmico intensivo, e é descrito pelos valores das propriedades termodinâmicas intensivas. O princípio dos estados equivalentes nos mostra que, para sistemas compressíveis simples, ou seja, sistemas formados por substâncias ou duas propriedades termodinâmicas intensivas independentes definem o estado termodinâmico. Olha ali, ó. Para uma substância pura, duas propriedades termodinâmicas intensivas independentes definem o estado termodinâmico. Então, se eu disser para vocês, por exemplo, água, a pressão de uma atmosfera e 25 graus, como é que está o estado dessa substância? Líquida. 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 Perfeito. Se eu disser para vocês ar atmosférico, a uma atmosfera a 25 graus, qual é o estado dessa substância? Gasoso. Gasoso. Perfeito. Isso é. Então significa, se soubermos os valores de duas propriedades intensivas, os valores de todas as outras propriedades intensivas estarão fixados, ou seja, serão função das outras duas primeiras. Então, relação que a gente tem entre pressão, volume e temperatura. Então, o estado das propriedades das substâncias puras, compressíveis, então, são aquelas que a gente estuda de uma maneira mais tranquila nos bancos acadêmicos. Temos umas análises experimentais que mostram que a temperatura e o volume específico de duas propriedades intensivas de um sistema podem ser consideradas independentes entre si. Então, a pressão, que é outra, ou seja, que é a terceira, ela vai ser função das outras duas primeiras. Então, se eu tenho temperatura e volume específico da água, a minha terceira, que é a pressão, vai ser função das outras duas. Sim. Então, o grafo de superfície, então, o nosso gráfico que vai correlacionar a minha terceira propriedade, que no caso é a pressão, com as outras duas primeiras, a gente vai chamar um gráfico PVT, que é os gráficos que se usa em processos termodinâmicos. Que é esse gráfico. Você já viu esse gráfico aqui? Não. Alguma vez na vida de vocês? Já. Eu já Então, vi. esse. Isso. Então, ali, ó. Então, o comportamento de superfícies PVT de um sistema de interesse explora a galeria exemplos de gráficos PVT tridimensional. Então, aqui, ó, coordenadas de um ponto da superfície no gráfico PVT indicam os valores de temperatura, volume específico e pressão quando uma substância se encontra em equilíbrio. Vamos lá. A figura de regiões do sólido, líquido e vapor, nessas regiões, estão aqui, ó. Sólido, líquido e vapor. Então, aqui eu tenho as misturas, ó. Sólido, vapor, líquido, líquido, vapor. Ponto crítico, vapor superaquecido. Então, podem ser regiões monofásicas. Ó, aqui eu tenho monofásica, aqui eu tenho bifásica.
e definido por duas quaisquer seguintes propriedades, como temperatura, volume específico e pressão. Pois todas as outras três independentes entre si quando existe somente uma fase. Então aqui, se eu tenho nas regiões bifásicas, ou seja, fase existindo em líquido vapor ou sólido vapor, nessa região tem-se no interior dessas regiões que a pressão e a temperatura não são independentes entre si, ou seja, uma propriedade não pode ser alterada sem que a outra sofra alteração. E na região trifásica, tá? Ela é definida como uma região na qual as três fases coincidem. Uma linha tripla indica essa região. Você lembra do ponto triplo da água? Não. É exatamente isso aqui, ó. Ponto triplo da água? Como assim? Agora a gente vai ampliar esse gráfico aqui. Então, no domo aqui, ó, nas linhas à esquerda, há o vapor saturado. Enquanto-se no ponto crítico, a temperatura crítica de uma substância que indica a temperatura máxima, as fases líquido e vapor podem coexistir em equilíbrio. Esse aqui é a temperatura crítica. Resumo conhecimentos fundamentais. Tá. Vamos ver aqui. Mas se eu consigo abrir isso aqui, deixa eu mudar aqui. A minha opção de ponteiro, tirar a caneta laser, aqui, beleza. Vamos lá. Ó, então fases. Olha ali, ó. Vamos à água. Qual a temperatura? Vamos botar aqui. 146 kelvins, ó, ou menos 127 graus centígrados. A água está em que formato? Sólida. Sólido, gelo. Vamos dar calor para ela. Ó a temperatura lá. Menos 34. Dá um pouquinho mais de calor para ela aqui. Ó. Falta fogo nesse negócio aí. Menos 6, ó. Mais um pouquinho de calor. Ó. 274, ó. Troca é 278? Não, é Oi? 273. Qual é a troca mesmo? É É 273 aqui, ó. Kelvin. 273. Ó. Vou aumentar um pouquinho mais. ,21 graus. Ela está líquida. E se a gente der o calor total, ó, começou a desprender o vapor, ó. Muito legal, né? Aí. Ó o vaporzinho d'água lá, ó. Claro que aqui é um circuito fechado, né? Não é uma panela aberta. Mudança de fase. Olha que legal. Esse dá para simular legal. Água. Ali, ó. Vamos fazer mudança de fase dela usando o princípio termodinâmico. Vou usar aqui, ó. Estourei a panela de pressão. Também posso fazer isso aqui, ó. Vamos restartar.
Vamos com água. Então, beleza, ó. Eu tenho água, vou deixar minha água lá, ó. 373. Que é onde ele começa a Vai virar evaporar. vapor. Isso. Beleza. Então aqui eu teria que começar a desprender moléculas de vapor, tá? E eu posso fazer a alteração desse meu estado. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um volume conhecido, eu tenho uma temperatura que eu conhecendo e tenho uma pressão ali, ó, de uma atmosfera ali, ó. Ó, tá? E vocês viram que essa pressão está variando porque conforme a energia. Olha se eu fizer isso aqui, ó. Aumentei a pressão, olha lá, ó. Vocês viram que aumentou a temperatura? Sim. Por que aumentou a temperatura e a pressão? Claro, a pressão eu botei mais. Eles são diretamente proporcionais. Oi? Eles são diretamente proporcionais. É, mas porque eu não alterei, eu não alterei o volume, né? Sim. Se eu não alterei o volume, consequentemente eu tenho que ter uma alteração nas outras duas. Tu não tem um sistema aberto, no caso, né? Isso. Aqui, ó. Vai aumentar mais ainda, porque tu está diminuindo Vai. o volume do. Exatamente. O que eu posso fazer para diminuir é se eu fizer isso Não, aqui. na verdade, você está aumentando a pressão. As partículas ficam mais próximas, elas aquecem mais, né? Exatamente. Porque elas Elas colidem têm mais, mais. né? Elas colidem mais. Agora, se eu retiro ali, ó, se eu resfrio, por que Aí diminuiu a perde pressão? pressão. Claro, porque diminuiu o choque, então diminui a pressão. É assim que eu faço para sair a pressão da panela de feijão. Jogo debaixo da água fria. Isso, que legal, Cidão. Tomara que a tua válvula de segurança faça a função toda dela, né? Tem que deixar ela esfriar naturalmente, cara. Fazer o seu processo de troca térmica normal. Vamos voltar aqui para a aula aqui. Tá, Professor, gente? Madu, e como é que vai funcionar a semana que vem? Semana que vem, só um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para a aula, só um pouquinho. Ó, Fabrício, eu tô desesperado, hein? Por quê? Que bobagem é essa? Porque o trabalho do Cristiano é muito grande. Ah, e eu que eu dei para vocês, eu dei um arrego para vocês, né, cara? Então vamos fazer o seguinte, ó. Graças a Deus.